Eduardo diz que Constituição dos Estados Unidos protege ele. Novos critérios de vistos para os Estados Unidos. Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível. Para tudo que você está fazendo nesse momento para ficar até o final desse vídeo. Eu garanto que esse vídeo vai trazer muita novidade para você que quer se manter informado do que está acontecendo no dia a dia aqui no Brasil. Pessoal, olha só, o Eduardo Bolsonaro, ele diz que está protegido pela Constituição dos Estados Unidos. Ele rebate o relatório da Polícia Federal e afirma que a sua atuação nos Estados Unidos se restringe à defesa da anistia. Então, ele publicou isso na quinta-feira, em uma nota do X, né, rebatendo trechos do relatório divulgado pela Polícia Federal, que apura que a sua atuação nos Estados Unidos seria contra o Brasil. Na mensagem, ele ainda fala que as suas atividades lá nos Estados Unidos não tiveram como objetivo interferir em processos internos do Brasil. Segundo ele ainda, a atuação se concentrou na defesa das liberdades individuais, com ênfase no projeto de anistia em tramitação aí no Congresso. Tá? O Eduardo ele também classificou como assombroso o fato aí de que a Polícia Federal aponte participação de supostos envolvidos em um crime delirante, mas sem identificar os responsáveis. Ele ironizou a tese de que teria buscado influenciar políticas de governo, ao dizer que o poder de decisão estava nas mãos das autoridades americanas, como, por exemplo, o Donald Trump e o secretário Marco Rubio, e não nele, né, pessoal? Por que então a PF não os incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? Perguntou. Então tá aí, pessoal. Infelizmente a gente vê uma escalada, né? Inclusive o post que ele fez, né? Ele fez até em inglês, né? Então ele colocou aqui essa parte que, né? Por que o Donald Trump também, o secretário Rubio e o Scott Bessent também não foram incluídos na Polícia Federal, né? Será que foi falta de coragem, omissão? Tá aí, pessoal. Dá um tapa de luva, né? Nessas investigações aí que acontecem em cima dele. A Polícia Federal informou na quarta-feira passada que indiciou ele por coação no curso do processo da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, na qual Bolsonaro é o principal réu. Pessoal, eu fico pensando, né? Aqui com meus botões, Bolsonaro voltando em 2026 a ser o presidente do Brasil. O que vai acontecer, pessoal, com essa galera toda, hein? Alexandre de Moraes, esses delegados de polícia, esse grupinho aí da Polícia Federal. Fico pensando o que vai acontecer se Bolsonaro voltar a ser presidente em 2026. Me conta nos comentários o que você acha que vai acontecer com essa galera que está publicamente perseguindo toda a família Bolsonaro. Pessoal, próxima notícia que eu trago aqui é justamente dos Estados Unidos, uma novidade agora, né, para as pessoas que são anti-americanas, mas que estão sempre nos Estados Unidos na Disney, né? Então a gente vê, inclusive, muitos artistas, né, que se dizem anti-americanos, né, e que volta e meia estão lá em Miami, em Nova York, né, curtindo as coisas boas do capitalismo, né? Então, haverá mudanças para essa galera, né? Vamos entender aqui na reportagem. Você vai ter que provar que não só você não é contra os Estados Unidos, mas que você faz coisas, que você participa da sua comunidade. Dos critérios de bom caratismo moral seria você cuidar de familiares seus, digamos, você tem um familiar idoso, você cuida. Responsabilidade financeira, ou seja, se você paga seus impostos direitinho ali em dia. Isso fora, né, Marcelo, a gente já tem contado aqui, tem aquela iniciativa de vasculhar as redes sociais do candidato a visto, muita coisa mudando em relação à imigração aqui nos Estados Unidos e agora chegando à última etapa, que é a etapa da cidadania, que permanecia ali com as mesmas regras e agora vai se tornar mais subjetiva. Vai depender mais do funcionário ali de dizer se ele vai ou não aceitar que aquela pessoa que está ali fazendo a prova também vai ser aprovada por outros critérios, esses mais subjetivos. Agora, aí, pessoal, então a gente vê aí um endurecimento na questão do visto, né? Justamente
para selecionar melhor as pessoas que estarão usufruindo aí dos Estados Unidos, né, pessoal? Então, essa é uma ideia bem interessante, né, para justamente não deixar que qualquer pessoa entre lá, né, para depois fazer maldade lá, uma pessoa que está sempre falando, detonando, falando mal dos Estados Unidos, detonando os Estados Unidos, não faz sentido nenhum que essa pessoa tenha a possibilidade de entrar lá. Me conta o que você acha nos comentários. Pessoal, próxima notícia aqui, né? A gente vê, então, o PGR aí pedindo a troca do relator do STF, né? Porque justamente o governo perdeu a relatoria aí da CPMI do INSS. Então, o que ele faz? Ele recorre para o STF para salvar a vida dele. É sempre assim, né, pessoal? Então, muito difícil mudar as coisas no Brasil, com o STF toda hora interferindo nas questões governamentais. Vamos Luiz, há ouvir aqui. questionamentos sobre a relatoria dessas investigações no Supremo Tribunal Federal, que hoje está com o ministro José Dias Toffoli. É isso, Uribe. A gente lembra que o ministro Dias Toffoli, ele é o relator daquela ação do governo federal, né, proposta pela Advocacia Geral da União, que resultou em um acordo para o ressarcimento das vítimas das fraudes do INSS. E Toffoli havia pedido para que todos os tribunais enviassem informações sobre a quantidade de processos que tramitam nas instâncias inferiores sobre as fraudes do INSS e que todos esses casos subissem, vamos colocar assim, para o Supremo para ficarem concentrados ali com ele até haver uma definição sobre em que instância final eles devem, esses casos, né, essas investigações devem tramitar. Olha isso, né, pessoal? Então, o governo tirando dele da reta depois dessa fraude imensa do INSS, né? Então, não deixa nem as pessoas entrarem com ações para serem restituídas, né? O ministro era de que cada Justiça Federal decidisse de alguma maneira e que isso acabasse despadronizando a resposta da Justiça brasileira em casos que são, em geral, bastante semelhantes em relação aos descontos associativos feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas. E aí, depois que esses casos subiram para o Supremo, o ministro Dias Toffoli, ainda em junho, salvo engano, ele pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar a respeito dessa questão da competência, né, sobre, afinal de contas, onde essas investigações devem tramitar. E esse parecer foi juntado, então, nessa semana, é um parecer que tramita em segredo de justiça, mas a gente conseguiu ter acesso a algumas das informações que constam nesse parecer. O que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse? Ele defendeu que essas investigações não devem tramitar automaticamente sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ou seja, não é porque Toffoli é o relator da ação sobre o ressarcimento às vítimas que ele automaticamente seria o relator das investigações na seara criminal. Então, a PGR pede que seja feito um novo sorteio para que os... Olha só, pessoal, isso muito provavelmente porque o governo acredita que o Toffoli não seria a pessoa para abafar o caso, muito provavelmente, né? Então a gente vê aí manobras e manobras do governo junto à PGR para tentar mudar o ministro que vai ser o relator. Agora quero ver se cai no colo do Cássio Nunes Marques, do André Mendonça, essa relatoria. Obviamente não vai cair porque o Barroso vai colocar no colo certo, com certeza, né, pessoal? Então, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, clica no like aí para me ajudar com a divulgação desse vídeo aí pelo YouTube, né? E também me conta nos comentários o que você acha disso, dessa mudança repentina aí de relatoria. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.